Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje eu vim esclarecer uma dúvida que me foi colocada. É uma dúvida de uma possível, contradição ou algo estranho nas Escrituras, especificamente da passagem de Êxodo, capítulo 24, verso 10, em que um grupo de anciãos foi convidado por Deus a ir ao Monte Sinai e nos diz, em Êxodo 24:10, e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia algo semelhante a um pavimento de safira, como o céu em seu esplendor. Então eles viram o Deus de Israel. Por que que isso é estranho? Porque há várias passagens bíblicas que nos diz que nenhum ser humano pode ver a Deus. Por exemplo, no próprio livro de Êxodo, alguns capítulos após, em Êxodo 33, diz: o próprio Deus dizendo: você não poderá ver a minha face, Moisés, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. Então veja, no próprio livro de Êxodo, diz que ninguém pode ver a Deus. Mas, aqui em 24:10, diz que viram o Deus de Israel. E não diz que morreram. Pelo contrário, Moisés, aqui no capítulo 33, continua vivo e ouve de Deus que ninguém pode vê-lo e continuar vivo. Então, como explicar essa possível contradição? Bom, primeiro lembrando que, não apenas aqui no livro de Êxodo, mas em outras passagens bíblicas também se afirma claramente que ninguém pode ver a Deus. Por exemplo, lá em João 1,18 nos diz: ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Ora, João já conhecia o livro de Êxodo. Então, como ele diz que ninguém jamais viu a Deus, se Êxodo 24 diz explicitamente: eles viram o Deus de Israel. Lá, o apóstolo Paulo também, lá em 1 Timóteo capítulo 6, verso 16, diz que a Deus, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu, então de novo, ninguém viu, e detalhe, acrescenta-se, a quem ninguém viu nem pode ver. Então veja, nem sei, não é que ninguém viu, mas talvez futuramente, ou enfim. Não, ninguém viu nem pode ver. É impossível ver a Deus e permanecer intacto, permanecer vivo, permanecer existindo. Ninguém viu, falando do passado, e nem pode ver, falando do futuro. Então a Bíblia já, de uma vez por todas, diz que é impossível se ver a Deus. Ora, então, de novo, por que Êxodo 24:10 diz: e viram o Deus de Israel? Detalhe, assim como há diversas passagens mostrando que ninguém pode ver a Deus, nem ninguém jamais viu a Deus, há várias passagens que mostram pessoas vendo Deus, não apenas Êxodo 24:10, por exemplo. Em Isaías capítulo 6, o primeiro verso, uma passagem até bem conhecida, diz: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Eu vi o Senhor. E também, lá em Ezequiel, capítulo 1, verso 26, o profeta nos diz: acima da abóbada, sobre as suas cabeças, havia o que parecia um trono de safira, e bem no alto, sobre o trono, havia uma figura que parecia um homem. Então ele também vê Deus. Então, Ezequiel, Isaías e Êxodo 24. Então, queridos, como explicar isso? Bom, primeiramente, há diversas possibilidades aqui. Primeiro, que eles dizem, e viram o Deus de Israel, ou aqui Isaías, ou aqui Ezequiel, talvez o que se mostra é, eles viram alguma figura, alguma forma, alguma glória, que indicava que Deus estava ali, mas não viram Deus perfeitamente, não viram a figura de Deus, viram ali um esplendor, viram uma glória, vimos que Deus estava ali, vimos Deus ali. Porque, por exemplo, lá em Deuteronômio, Deus diz que, lá em Números, capítulo 12, Deus diz: com Moisés falo face a face, claramente e não por enigmas. E ele vê a forma do Senhor. Então, olha só, Deus falando que Moisés conversava com ele e Moisés via a forma. Então, algo que indicava ali que Deus estava ali, uma representação, uma glória, uma sublimidade, algo esplendoroso, mas não era, talvez só a glória, só a luz indicando a presença de Deus
que ele estava ali, mas não vendo Deus claramente, porque isso, como a Bíblia diz, é impossível de ser feito. E, detalhe, lá em Deuteronômio, o que é o livro de Deuteronômio? É um livro de repetição da lei para o povo, agora que eles estavam findando a travessia do deserto, iam entrar na terra de Canaã. Então, Moisés repete a lei. Então, ele repete e conta um pouco da história de Israel. Então, ele já havia vivido ali o episódio de Êxodo, inclusive Êxodo 24, e ele explica, então, lá em Deuteronômio 4:12. Então o Senhor falou a vocês do meio do fogo. Vocês ouviram as palavras, mas não viram forma alguma, apenas se ouvia a voz. Então, não sabemos exatamente se essa aqui é uma recontagem de Êxodo 24, ou se seria um outro episódio, aí há divergências quanto a isso, mas quando aqui em Deuteronômio 4 Moisés diz que eles ouviram ali, mas não viram a própria presença de Deus. Então, queridos, o que nós estamos vendo é que a ideia é, eles viram uma glória, viram algo divino, não algo direto, mas indireto, que mostrava que Deus estava ali. Então, eles viram a glória, viram o esplendor, ou seja, eles viram algo que simboliza uma representação, mas não a essência de Deus. Não a essência de Deus, porque ao estar diante da essência de Deus, nenhum ser pode sobreviver. Então, queridos, isso é algo bem claro aqui para todos nós, por quê? Porque a passagem indicando visão e há diversas passagens dizendo que é impossível a visão. E, de novo, passagens que foram escritas a posteriori, depois. João, Paulo sabiam e conheciam o Êxodo 24. Vocês estão dizendo que ninguém viu, e o texto está dizendo que viu? Ora, o que o apóstolo João, o apóstolo Paulo quer dizer? Que o que ali viram não foi a essência, a presença plena de Deus, mas uma simbolização. Novamente, algo que esclarece isso, por exemplo, é em Êxodo 33. O que Moisés pede a Deus em Êxodo 33? Ele diz, Senhor, me mostre, eu quero ver a tua glória. Ora, se Moisés já tivesse visto em Êxodo 24, ele não precisava ver, porque ele já havia visto, né? Se tivesse visto em Êxodo 24. Mas ele pede, porque não havia visto Deus plenamente, a essência de Deus. Então ele pede, Senhor, eu quero ver a tua glória, em Êxodo 33. E o que Deus responde? Você não pode ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. Mas há um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Então veja só, o que o texto diz? As costas de Deus, ou enfim, uma visão indireta de Deus, mas não a essência dele, é passível de o ser humano ver. Agora, o que não pode ser visto? A minha face ninguém poderá ver. Então, em Êxodo 24, eles viram uma glória, algo que indicava ali uma representação de que Deus estava ali, um esplendor, uma luz. Ah, vimos Deus, olha a luz ali. Viram. Um pouco depois, Deus pede, Senhor, eu quero ver a sua glória. Eu vi lá aquele brilho, eu vi aquela luz, mas eu quero ver mais da sua glória. E Deus explica, Moisés, é impossível. Ninguém pode ver a minha face. Ninguém pode me ver e continuar vivo. Então você pode ver, no máximo, as minhas costas. Então essas costas de Deus seria até uma revelação maior do que o que viram em Êxodo 24. Porque aqui Deus permite a Moisés um avanço, né? Ele já havia visto um símbolo, uma representação de Deus, algo indicativo da presença de Deus, e agora Deus fala, tudo bem, você viu aquilo, eu vou te dar agora um plus, eu vou te dar algo a mais, eu vou permitir que você veja até as minhas costas. Isso é o máximo, Moisés, isso é o máximo. Você havia visto antes uma luz, um esplendor, agora eu vou te permitir ver algo a mais, as minhas costas. Além disso, não é mais possível, porque ninguém poderá ver a minha face. Ninguém. Então, aí nós explicamos o que tudo isso indica. Uma outra explicação também, queridos, é que talvez o que tenham visto seria a própria presença de Cristo. Existem algumas passagens nas Escrituras em que diz que viram o anjo do Senhor, ouviram o Senhor, e aí o que muitos
explanam é que ali é uma manifestação do Cristo que viria na pessoa de Jesus ali, porque o que revela Deus é Jesus. Você não pode ver a essência de Deus permanecer vivo, mas Jesus é o Deus encarnado. Então, em outras passagens que você pode ver, ou mesmo aqui em Êxodo 24, o que talvez tenham visto é a própria pessoa de Jesus, mas não a essência de Deus, porque Deus é espírito. Deus mesmo, a essência dele é espírito. Por isso que ninguém jamais viu nem poderá ver. Toda e qualquer visualização de Deus seria Cristo. E é por isso que eu mencionei João 1,18, que nos diz claramente: ninguém jamais viu a Deus. Ninguém. Mas o texto continua, olha só, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Então ninguém vê a Deus, se vê algo de Deus, é em Jesus, aquele que o torna conhecido. Então, que fique bem claro, em Êxodo 24, em outras passagens, não se explica exatamente o que é visto. O que nós sabemos em diversas passagens é que ninguém pode ver a Deus. Ninguém. A face de Deus. Ninguém pode ver. Então viram algo. Viram alguma representação que indicava que Deus estava ali. Mas não foi nem as costas foi em Êxodo 33, só para Moisés, e muito menos a face, que nem para Moisés foi revelado, nem para ninguém, porque ninguém jamais viu a Deus. Qualquer visualização de Deus possível que tenha acontecido, aí seria uma que a gente chama de uma cristofania, ou seja, uma apresentação do Cristo antes de Jesus, né? Antes do Jesus que nasceu ali em Belém da Judéia, qualquer outra apresentação visível de Deus seria uma cristofania. Jesus se apresentando, né, como ali em Abraão, que vieram aqueles três conversar com ele, né, que ele teria um filho. Um deles ali parece uma manifestação de Cristo e outras passagens também. Então o ponto é, o que viram, viram uma representação, não a essência de Deus. E se viram algo mais numa figura humana, seria uma cristofania, ou seja, uma manifestação de Cristo antes da vinda de Jesus. Ok, queridos? Espero que tenha ficado claro. Que Deus abençoe a todos. A graça e a paz do